Sejam todos muito bem-vindos, muito obrigado mais uma vez por vocês me darem a chance de eu exercitar o meu estudo, exercitar o meu conhecimento e, acima de tudo, de eu replicar e de eu passar tudo o que conseguimos aprender ao longo da vida. Para quem não me conhece, eu sou Plínio Monteiro, eu sou espírita desde sempre, já fiz algumas palestras na casa da Iane, no Centro Espírita de vocês. Eu frequento assiduamente e sou coordenador do ensino mediúnico na Casa Seara Bendita, no Campo Belo, e já tenho alguns anos de experiência no curso mediúnico e no Evangelho de Jesus, mas aprendendo a cada dia e a cada momento com todos vocês e com a vida e com todas as situações que nos são colocadas a todo momento, né? Eu escolhi para vocês hoje o tema que está lá no capítulo 17, o capítulo chama-se Sede Perfeitos, e temos nesse capítulo um item chamado O Homem de Bem, que vem justamente a calhar com a nossa abertura de hoje, lá do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas para que nós possamos seguir adiante nesse estudo do que vem a ser o homem de bem, eu preciso entender, pelo menos, um pouco, do que vem a ser perfeição. Então, eu trago para vocês o que o Ruais, o principal dicionário, nos traz, a definição sobre perfeição. É o mais alto nível numa escala de valores. É a excelência no mais alto grau. Caracteriza um ser ideal que reúne todas as qualidades e não tem nenhum defeito. Designa uma circunstância que não possa ser melhorada. Até aí tudo bem, definimos o que vem a ser perfeição, só que fica uma pergunta no meio de tudo isso. Tudo bem, perfeição, legal, mas qual é a referência? Eu sou engenheiro, e sempre que se conversam com os engenheiros sempre, toda a resposta é, isso é relativo, porque tudo depende de um ponto de referência. Tudo. Então, quando eu falo que é o mais alto nível em uma escala de valores, mas quais valores? Qual é o limite desse valor, ou quem colocou esse valor? Quando eu falo que é excelência no mais alto grau, qual é a escala dessa excelência? Nós temos empresas, por exemplo, de atendimento de telemarketing que se acham em alto grau de excelência, mas se você for comparar com outras... Então, o que eu quero levar para vocês é que, diante de todas essas circunstâncias, o que eu preciso é valorar e pôr uma referência em tudo isso. Mas seguindo, nós vamos voltar aí depois, mas seguindo adiante, nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 1, nós vamos estudar o item 3, mas eu preciso passar pelo item 1, quando no final desse item eu tenho exatamente essa frase: sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Aí agora eu já posso parar e pensar. Eu tenho uma referência. A referência agora é o Pai Celestial. Então estão pedindo que eu seja
perfeito, Jesus está clamando a mim que eu seja perfeito, assim como o Pai Celestial é perfeito. Então eu posso entender agora esses valores que eu tinha traçado. Qual é o mais alto nível nessa escala de valores? É Deus. A excelência no mais alto grau é Deus. Caracterizado por um ser ideal que reúne todas as qualidades e não tem nenhum defeito. Deus. Designa uma circunstância que não possa ser melhorada. Existe Deus aí, que é justamente a aceitação que nós temos de tudo aquilo que acontece ao nosso redor, segundo os desígnios de Deus. Então agora eu posso entender um pouco mais o que vem a ser essa perfeição que nós tanto falamos, tá certo? Com essa referência. Mas seguindo um pouco mais adiante, nós vamos nos deparar com Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, ele participa do iluminismo na França, e junto com ele começa a surgir algumas definições, e uma das principais definições, apesar que essa definição já começa a ser desenhada um século antes, mas com a definição ali de Jean-Jacques Rousseau, vem a palavra perfectibilidade. E Jean-Jacques Rousseau nos fala o seguinte, em um discurso que ele faz, o primeiro discurso que ele faz, sobre a origem da desigualdade. Então ele tem lá o discurso 1 sobre a origem da desigualdade e traz para nós esse conceito de perfectibilidade quando ele fala. A outra qualidade muito específica que distingue o homem do animal. Olha lá, hein? Existe uma qualidade, uma qualidade muito específica que divide o homem, distingue o homem do animal, acerca da qual não pode haver contestação. É a faculdade que o homem tem de se aperfeiçoar. Faculdade que, com a ajuda das circunstâncias, desenvolveu sucessivamente todas as outras faculdades que ele tem e reside entre nós, tanto na espécie como no indivíduo. Quando ele fala tanto na espécie quanto no indivíduo, na verdade ele está traçando ali uma diferença entre gênero e espécie, então, tanto em uma pessoa como na coletividade. E aí ele vem comparar, ainda mais um pouquinho à frente, que diferentemente do animal, ou ao passo do animal, esse animal, alguns meses depois do seu nascimento, ele é o que ele vai ser o resto da vida dele. E a sua espécie, ao cabo de 1000 anos, o que era no primeiro ano desses 1000 anos. Ou seja, não teve essa capacidade de aperfeiçoamento, que é diferente, inclusive semana passada tive uma palestra sobre isso, dei uma palestra sobre isso quando eu comento do instinto no animal. Né? O instinto no animal é o começo para que ele possa depois ter ali a razão. Mas ainda nós não estamos aí. Então ele define muito bem o homem do animal e ele surge com a palavrinha perfectibilidade e não perfeição. Depois tem Pascal, que começa os seus discursos também, inclusive um tratado chamado Tratado do Vazio, e nesse Tratado do Vazio ele fala exatamente dessa perfectibilidade, sem citar a palavra perfectibilidade, mas ele fala dessa evolução que o homem tem que ter. Né? Surge no século XVIII, como eu falei para vocês, mas surge exatamente quando os teólogos eles começam a querer reservar a perfeição para Deus. Então eles ali também, eles já começam a tentar traçar ponto de referência. O que é perfeito? Perfeito é Deus. Qualquer coisa que não seja Deus está próximo de Deus, mas não é Deus. Então, interessante nós pesquisarmos e refletirmos a respeito
dessas palavras. E ele vem falar que, junto com a liberdade, olha, nós estamos falando de França no século XVIII, tá? Então, liberté, égalité, fraternité. Junto com a liberdade, a perfectibilidade é o propósito da humanidade. Então, o meu propósito de vir à Terra é me aperfeiçoar. É sair daqui melhor do que eu entrei. E aí, um pouco mais para frente, nós vamos voltar nesse assunto para entender como que eu faço isso dia a dia, como que eu atinjo a minha perfectibilidade que vai me aproximar da perfeição divina, tá certo? Então, queria dar para vocês esse introito para a gente entender uma coisa da outra e poder falar a mesma coisa. Mas aí, perfectibilidade, ele é o ato de se aperfeiçoar. Portanto, somente o imperfeito é perfectível. Por quê? Porque só o imperfeito é aquele que tem capacidade de progredir, de se aperfeiçoar, de seguir adiante rumo à perfectibilidade. Difícil essas palavrinhas, né? Mas eu acho que nós estamos entendendo bem tudo isso. E vem uma pergunta para a gente. Até onde vai essa melhora? Até onde mais eu posso continuar? Né? Aonde é o fim dessa perfectibilidade próxima à perfeição de Deus? E ela está lá no Livro dos Espíritos, na questão 113, no capítulo 1, quando se fala dos espíritos. Antes nós tivemos uma questão muito interessante, que é a questão número 100 do Número dos Espíritos, que fala de escala espírita, vocês já devem ter estudado a respeito disso, mas quando nós atingimos lá a questão 113, ele vai para a classe primeira, ou classe única, e vem dizer para a gente que aqueles espíritos da primeira classe, ou da classe única, foram aqueles que percorreram todos os graus da escala, que se despojaram de todas as suas impurezas da matéria, de todas as suas vicissitudes, havendo atingido a soma das perfeições de que é suscetível. E aí eu até grifei essa palavrinha, de que é suscetível, porque eu não consigo ser perfeito completamente como Deus. Eu consigo ser perfectível. Mas eu somo todas essas pequenas perfeições ao longo do caminho, vou somando as minhas qualidades, deixando as minhas vicissitudes de lado, ao passo que nessa somatória, um dia, eu atinjo essa perfectibilidade. Então, havendo atingido a soma das perfeições de que é suscetível a criatura, ou seja, até onde ela pode ir, não tem mais provas nem expiações a sofrer, não estando mais sujeitos às encarnações em corpos perecíveis, e vivem uma vida eterna que desfrutam no seio de Deus. E aí, se nós atentarmos mais um pouquinho para o final dessa frase, quando ele fala, vive uma vida eterna e desfrutam no seio de Deus, o que vocês imaginam? Deus acalentando alguém, pegando alguém ao colo. Só essa imagem já nos passa também a caracterização de alguém superior a mim. Quando ele é capaz de me pegar, de me acalentar, de resolver os meus problemas, de me aninhar no seu colo sagrado, isso já me dá também uma imagem de que ele é um pouco mais superior a mim nesse conhecimento. Então, na passagem, na questão número 113, deixa muito bem claro também tudo isso. Mas nós temos Mateus, lá no capítulo 5, e quando a gente fala de Mateus 5, 6 e 7, nós estamos em uma situação bem peculiar, numa situação bem interessante do Evangelho de Jesus, que é aquela situação onde nós temos o Sermão do Monte. Mateus 5, 6, 7, Sermão do Monte, nós vamos falar de Mateus 5, 44, 46 a 48.
E nesse Sermão do Monte é onde Jesus traça para nós normas de conduta, regras para que a humanidade pudesse viver melhor, para que a humanidade pudesse atingir a perfectibilidade, certo? Então, Mateus, ele vem falar o seguinte, que Deus, ele possui a perfeição infinita em todas as coisas. E aí, se eu pegar a proposição, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial, e tomar essa proposição ao pé da letra, vai pressupor a possibilidade que eu atinja a perfeição absoluta. Na época de Jesus, a gente não tinha o iluminismo, nós muito provavelmente também não tínhamos a distinção entre perfeição e perfectibilidade, mas só de pensar nesse raciocínio e de entender que se a criatura fosse dado ser tão perfeita quanto o Criador, tornar-se-ia ela igual a esse Criador, o que seria inadmissível, até por conta da nossa crença, que acredita em um Deus único, né? No politeísmo, não somos no moniteísmo, não somos politeístas. Então, eu daria a possibilidade de a cada momento nascer um Deus, de a cada momento eu ter vários deuses. Só que isso não afronta aquela proposição de Jesus quando ele chega e fala para nós, vós sois deuses. Na verdade, o conceito disso era, você tem a potencialidade que Deus tem, que pode te levar próximo à perfeição a Deus. Então, Mateus deixa isso muito bem claro, essa inadmissão de sermos, então, de virarmos Deus, certo? Mas, como eu falei para vocês, lá em Mateus 5,7, vem Jesus que vem estabelecer para nós um modelo de perfectibilidade, não mais perfeição, vamos começar a usar essa palavra, porque aqueles homens que habitavam aquela época, aqueles homens que rodeavam Jesus, aqueles homens que estavam com ele, ainda não compreendiam as suas palavras, sabemos muito bem disso, quem tem ouvido de ouvir que ouça, quem tenha olhos de ver que veja. Então, não tinha ideia de tudo isso. O que faz com que Jesus passasse a limitar o caminho da perfeição, perfectibilidade rumo à perfeição a Deus, como um modelo. E aí ele pede para nós, nesse modelo, que nós nos esforçássemos para poder alcançar esse modelo. Então, aquelas palavras, portanto, devem ser entendidas no sentido de perfeição relativa. Quando ele fala, sede, pois, vós todos perfeitos, como meu Pai Celestial é, seja perfeito relativamente, assim como perfeito absolutamente é o nosso Pai Celestial. É isso que ele quer mostrar para nós. A humanidade ainda é suscetível de muitos erros, de muitos problemas, mas vai ser essa perfeição relativa que vai aproximar ele da perfeição absoluta de Deus. E vem, mais uma vez, uma pergunta para nós, né? Em que consiste essa perfeição? E que é essa perfeição? Mateus, mais uma vez, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, tem caracteres da perfeição. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque, se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazei com isso mais do que os outros? Não fazem assim mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros, perfeitos relativamente, como perfeito absolutamente é o vosso Pai Celestial. E daqui ele traça para a gente um caminho, como eu falei para vocês, em Mateus 5,7, aquele modelo de conduta, sendo que eu tenho que seguir 3 grandes passos
primeiros, que é os 3 grandes passos que nós chamamos de caracteres da perfeição. O primeiro, amar os vossos inimigos. O segundo, fazer o bem àqueles que nos odeiam. E o terceiro é orar por aqueles que nos perseguem e que nos caluniam. Então, se algum dia alguém perguntar para vocês quais são os caracteres da perfeição, segundo Jesus, é amar o vosso inimigo, fazer bem aos que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Olha que interessante, mais um norte para que nós possamos seguir nesse caminho. Porque, mais uma vez, amar quem a gente ama é muito bom, é muito fácil. Gostar de quem gosta de mim é mais fácil ainda. Orar por aquelas pessoas que oram por mim, melhor, estamos em sintonia. É super fácil, é fluídico, vai e vem. Fazer o bem para aquele que me odeia, fazer o bem para quem me ama é ótimo, é super gostoso dar presente para quem te dá presente. Então eu preciso ter em mente esses caracteres da perfeição que vai me levar adiante nesse tratado, certo? Ele mostra para a gente desse modo, com essa passagem que eu acabei de passar para vocês, de mostrar para vocês, que a essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla acepção. É a caridade. Porque a caridade, ela implica na prática de todas as outras virtudes que eu tenho, não é à toa que ela é chamada de mãe das virtudes. Lembra que eu falei do caminho, quando eles comentam que a perfeição é a somatória daquelas perfeições, e essas perfeições são essas virtudes que nós vamos adquirindo a cada encarnação. Eu não vou adquirir todas as virtudes em uma encarnação só, e não vou perder a que eu já adquiri. Mas quando eu vou adquirindo essas perfeições, no final, ela se junta com a caridade, que domina, de certa forma, no lado bom, que controla todas as outras virtudes. Porque quem tem caridade é bondoso, quem tem caridade é alegre, quem tem caridade é amoroso, quem tem caridade é um monte de coisa. Né? Então, ele vem falar exatamente desse caminho que eu tenho que traçar. Então, sabendo que nós não alcançaríamos a perfeição suprema ou a perfeição absoluta, e que mesmo assim ainda há um longo caminho para percorrer, que é esse caminho que eu comento para vocês de cada encarnação, Jesus vem e nos fornece um roteiro. Jesus vem, então, lá com os caracteres da perfeição, Jesus vem e nos mostra em Mateus 5, 6, 7 esse modelo e traz para nós aqui, no capítulo 17, no item 3, justamente esse homem de bem. Então, o que é esse homem de bem para que a gente possa trilhar esse caminho com as caracteres da perfeição e chegar à perfectibilidade? Lá no Livro dos Espíritos, na parte 3, no capítulo 11, na questão 886, nós temos a última lei. A lei do amor, da justiça e da caridade. São 11 leis. Uma lei é a lei do progresso. Por que eu falei lei do progresso? Por conta de tudo isso que nós estamos passando hoje com as pandemias, é preciso que tudo isso aconteça para o mundo progredir e continuar na sua escala evolutiva. Mas ele acaba, enfim, então, essas 11 leis com a lei do amor, justiça e caridade, com a pergunta: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendida por Jesus? E Jesus, os Espíritos, respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Isso me parece um pouco conhecido, né? Então, quando eu falo benevolência para com todos, eu estou ali no fazer o bem, um dos caracteres da perfeição. Quando eu falo da indulgência, quando eu oro por alguém,
eu estou falando ali de outro caractere. Quando eu falo do perdão das ofensas, eu estou amando. Então, tanto benevolência, indulgência e perdão está intrinsecamente ligado com os caracteres da perfectibilidade, que é amar, fazer o bem e orar. O amor e a caridade são o complemento da justiça. Por isso que nós não temos, nesse capítulo, na parte 3, só a lei do amor, só a lei da justiça, só a lei da caridade. Porque eu preciso do amor e da caridade para poder integrar a justiça. Porque se eu falo de justiça apenas por justiça baseada na lei apenas, na lei escrita e fria, na sua obediência cega, eu vou seguir a lei ali no que está escrito, por incrível que pareça, pode acarretar injustiça. Então, nesse caso, quando eu trago o amor, quando eu trago a caridade para rechear, para nortear, para embalar, para caminhar com a justiça, eu consigo fazer com que a justiça seja efetivamente justiça. E aí é o que é dito aqui. O amor e a caridade são o complemento da lei da justiça. Porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível que desejarmos que nos seja feito. Tal é o sentido da palavra que foi dita por Jesus, que nós devemos nos amar uns aos outros como irmãos, como nós somos. Então, estamos recheando o nosso caminho, hein? Já entramos com os caracteres da perfeição, já entramos com a lei do amor, justiça e caridade, já falamos de perfectibilidade, enfim, já falamos de todos esses temas. Só que é justamente isso que eu falo. É justiça, amor e caridade, que é justamente o oposto do orgulho e do egoísmo. Então, ser um homem de bem é aquele homem que pratica a lei da justiça, do amor e da caridade. E pratica na sua maior pureza, porque ele não tem e não carrega com ele o orgulho, ele não tem e não carrega com ele o egoísmo. Quando Paulo escreve a sua carta aos Romanos, ele cita exatamente essa passagem, uma passagem muito bonita e muito conhecida de Paulo 7 aos Romanos. Ele fala o seguinte: pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Olha que interessante e que análise e autoanálise da sua situação. Paulo ele é capaz de interrogar a sua consciência sobre os seus próprios atos. Isso seria o equivalente a dizer, não é o mal que eu não fiz, mas foi o bem que eu deixei de fazer. E entramos aí num outro pensamento, numa outra análise, quanto àqueles irmãos nos mosteiros que são enclausurados, que tiveram como clausura sua entrega a Deus. Que benefício traz à humanidade uma pessoa isolada, uma pessoa sem fazer nada? O que nós precisamos é pôr em ação. Porque a caridade, se a caridade representa esse caminho para a perfectibilidade, a caridade é o amor em ação. A caridade é a fé em ação. Então eu preciso agir, eu preciso me mover, eu preciso me lançar ao novo para que eu possa também atingir essa perfeição e seguir esse caminho. Então ele se pergunta, Paulo perguntava a si próprio se ele não tinha violado uma lei qualquer, se ele não tinha praticado mal qualquer que fosse, se ele tinha feito todo o bem que ele poderia ter feito, se ele não desprezou, nem que seja involuntariamente, ou até voluntariamente, em alguma ocasião, desprezou a ocasião de ser útil, ou seja, esteve em ação. Se ninguém tem queixa contra ele, enfim, se ele fez
aos outros tudo o que ele queria que fizesse a ele. Porque quem tem essa autoanálise, quem tem esse conhecimento de ter que se lançar ao outro, ele passa, a partir desse momento, a depositar a sua fé em tudo o que acontece segundo Deus. Ele deposita a sua fé na bondade de Deus. Ele deposita a sua fé na justiça de Deus, sabendo que todos os acontecimentos à sua volta são justos. Devem acontecer. Ele deposita toda a sua fé na sabedoria de Deus. E deposita, acima de tudo, toda a sua fé na vontade de Deus. Então, se isso acontece, é porque é vontade de Deus. Isso é muito diferente de eu abaixar a cabeça, ficar quietinho no meu canto, me lamentando, ou só falando, Deus quis assim, tinha que ser assim, não, Deus está no comando. Não. É eu ter conhecimento, mas a ação, o caminho, é por minha conta. Não adianta eu ficar parado, senão eu vou cair nesse enclausuramento que eu citei para vocês. A caridade, o amor, todos esses caracteres precisam estar em ação. Então é entender que sem a vontade de Deus, nada acontece. É ter fé no futuro, nas coisas que há de vir, colocando os bens espirituais. Quando eu falo de bens espirituais, são os meus conhecimentos espirituais, aquelas aquisições imperceptíveis que eu tive ao longo das minhas encarnações, na minha intuição. É entender tudo isso, colocar esses bens que eu tenho espirituais acima dos meus bens materiais, das minhas cobiças. Lembra do orgulho? É diferente do orgulho de tudo isso. Então, eu sigo o maior mandamento, que é aquele mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento, e dele vem o segundo, ao teu próximo como a ti mesmo. Então, olha como as coisas se fecham. É saber também que em todos os momentos da minha vida, que todas as minhas vicissitudes, que todas as minhas dores, que todas as minhas decepções, que todos os meus desesperos, eles são provas ou são expiações, e que eu devo aceitá-las sem murmurar de forma alguma. É entender, é possuir o sentimento de caridade e amor ao próximo. Mais uma vez aí a palavrinha caridade. É fazer o bem pelo bem, sem esperar que alguma coisa venha em troca, sem recompensa, sem paga. É fazer o bem com aquele mal que eu recebi. Mas tudo isso, vamos lá, senhoras e senhores, quando é dito tudo isso, na verdade não é para hoje. Porque todos nós temos muitas dificuldades em vários aspectos da vida. Às vezes eu perdoo alguém, eu conheço uma pessoa que ela é muito engraçada, que ela fala, eu perdoo, mas eu não quero ver a cara do fulano. Eu perdoo, mas eu não esqueço. Então, peraí, não perdoou. Não perdoou. Se perdoou e falou que não esquece, poxa vida, tem alguma coisa de errado aí. Perdão é perdão. Perdão é olhar para a pessoa, perdão é olhar para a situação e não trazer de volta todo aquele sentimento, toda aquela aflição, toda aquela angústia, toda aquela desconfiança. Porque se você não perdoa, você desconfia também que vai acontecer novamente. Então é trazer todos esses aspectos à tona. E isso não é perdoar. Então se eu perdoo, eu perdoo. Jesus dizia, perdoai os vossos inimigos. Ele não dizia, ande de braço dado com os vossos inimigos. Então eu posso sim perdoar alguém à distância. Eu não sou obrigado a ter relacionamento com essa pessoa. Mas eu perdoo.
Eu só não quero me relacionar, não é o tipo de pessoa que eu quero comigo, não é o tipo de pessoa que eu quero seguir adiante, mas eu perdoo e que esse perdão tem que vir com a carga de que se ele precisar de mim, eu vou ajudar, porque senão também não é perdão, ok? Só fiz uma parte aqui em cima de tudo isso, porque eu possuo, então, esse sentimento de caridade, de amor ao próximo, de fazer o bem, enfim, de tomar em defesa os acontecimentos alheios daquele fraco para mim, sacrificar sempre os meus acontecimentos, os meus interesses, à justiça, encontrar satisfação nos benefícios que eu espalho por aí, não é simplesmente entregar por entregar. Conheço uma outra pessoa também que ela entregou, em um dado momento da vida dela, se não me engano, acho que era um fogão, um rádio a pilha, para uma irmã. Essa irmã faleceu e ela não gostava da sobrinha. Ela foi lá e pegou de volta o fogão e o rádio. Então, veja bem, que mérito houve nisso? Se eu dei, pronto, e acabou. Né? Então, é encontrar satisfação naquilo que eu espalho, que eu faço, nos serviços que eu presto para os outros, é ter sorriso largo no rosto, né? Querer fazer as coisas com alegria, com vontade, fazer feliz o outro. Como é bom ver o outro feliz por uma ação que você promoveu, enxugar as lágrimas alheias, consolar esses aflitos. E isso não é difícil, às vezes isso vem com uma palavra. Caridade, às vezes, é escutar. Caridade é ficar quieto, às vezes. Então a gente precisa se aperceber dessa situação para poder ver que nós somos caridosos, sim. Caridade não é só dar. E aí vem aquele conceito de alteridade, aquele conceito de altruísmo, né? Pensar primeiro nos outros e depois em si. Cuidar dos interesses dos outros antes do meu próprio interesse. É não ter distinção nenhuma quanto a raça, sexo, cor, crença. Porque o homem de bem, ele é bom, o homem de bem, ele é humano, o homem de bem, ele é benevolente para com todos os seus que estão à sua volta. Então, ele respeita nos outros aquelas condições sinceras que os outros carregam. E não fica amaldiçoando, não fica pensando coisa ruim daquele que pensa diferente que ele. Então ele não impõe o seu conhecimento, ele não impõe a sua verdade. Porque, mais uma vez, quando nós começamos, o que é a perfeição? Lembra que eu tracei para vocês um aspecto da perfeição que era o primeiro dele, ter uma referência. Então, o que é verdade? Se eu não tenho uma referência da verdade. Então, eu não posso impor a minha verdade ao outro se eu não estabeleci ainda uma relação de verdade. Mas, normalmente, a gente estabelece, né? A verdade é a minha. E quem não pensa comigo não está na verdade. Isso é de se pensar. Então, em todas essas as circunstâncias, ele vai ter sempre como guia a caridade. Tendo certo que aquele que prejudica o outro com suas palavras ruins está ferindo o outro com o seu orgulho e com o seu desprezo. Causar sofrimento no outro, causar contrariedade no outro, mesmo que ligeira seja essa contrariedade, quando poderia ter evitado de alguma forma, eu vou estar faltando com o dever de amar ao próximo. Então, o homem de bem, ele não alimenta ódio, ele não alimenta rancor, ele não alimenta raiva, ele não alimenta vingança. São Francisco de Assis traz para a gente maravilhosamente a frase que é perdoando que se é perdoado. E mais uma vez, vamos prestar atenção na frase. Porque não é perdoado aquele que perdoa. Eu perdoo primeiro
para ser perdoado. Entenderam? Então a ação é minha primeiro. Sou eu que me lanço ao novo, como eu falei para vocês. Sou eu que vou até o outro e perdoo. Não espero o perdão dele para mim, para eu perdoá-lo. Ou, se ele me perdoa, Deus me perdoa. Não é isso. É o se lançar. Sou eu primeiro. Sou eu que vou perdoar para que eu possa ser perdoado. Então ele sabe disso, que é perdoando que se é perdoado. É compreensivo e tolerante e tem presente sempre nele a sentença do Cristo. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Eu não sei até hoje quem foi que atirou a pedra nessa situação. Ninguém atirou a pedra. E olha a posição de humildade de Jesus acerca disso, com a cabeça baixa. E segundo os relatos, o que Jesus fazia nesse momento era escrever os seus pecados. Enquanto ele estava ali julgando Maria, ele não, o povo julgando Maria, ele começa a escrever os seus pecados. Porque ele teve tentações, ele passou por problemas que qualquer ser humano passa, passou e superou todos, enfim, ao contrário, sabemos da natureza e da realeza de Jesus, mas só o fato de ter passado já era o suficiente para ele escrever os pecados dele. Então ele não tem o prazer em se exaltar e se evidenciar, mostrar o defeito dos outros. E se tiver que em algum momento mostrar o defeito do outro, eu procuro nesse defeito o bem que possa anular aquele mal que eu estou fazendo. Ele tem esse autoconhecimento, ele estuda as suas próprias imperfeições, trabalha para combater essas imperfeições a todo momento, emprega esforços para poder todo dia ser melhor do que o dia anterior, e aí nós vamos de novo a Santo Agostinho, quando ele trabalha essa consciência dele ao dormir todos os dias. Não se supõe de maneira nenhuma acima de todos, ou ser melhor do que todos, e ressalta o que há de proveitoso no companheiro. Isso ficou muito comum na psicologia positiva, quando nas empresas iam dar feedback, você primeiro falava a parte boa, depois você falava a parte ruim. Então, olha, veja bem, você é uma boa pessoa, adoro seu trabalho e tal, mas... Porque a intenção é sempre ressaltar o melhor, sempre, sempre, sempre. Não se envaidecer, então, mais uma vez, com os bens materiais que eu tenho, porque eu tenho a convicção, a certeza do que tudo que eu tenho pode ser retirado a qualquer momento. Seja o meu bem material, seja o meu bem intelectual. Eu trabalho sempre em proveito do outro e vejo sempre o bem no outro. Jesus caminhava com seus discípulos quando à frente havia um cachorro morto e Pedro resolve correndo ir lá para tentar tirar o cachorro para que Jesus não visse aquele cachorro morto e aquela aglomeração dos discípulos, enfim. E aí que Jesus falou, não, dá licença, foi ver, era um cachorro. E quando ele olha para o cachorro, ele para e fala, que belos dentes tinha esse animal. Então, olha a beleza em tudo o que existe. Isso é ser uma pessoa de bem. Isso é ser uma pessoa boa. Ele usa os seus bens sem abusar. Sabe que não é um depósito, mais uma vez, que eu vou ter que prestar contas com tudo isso. Porque o pior emprego que eu posso fazer das coisas que me dão, material ou intelectual, é usá-la para a satisfação das minhas paixões. Essa é a maior prova que existe. É o uso que eu dou das coisas que me é dada. Então ele é humilde, compreende a sua posição social, trata todos igualmente, com bondade, com benevolência, todos são iguais perante a Deus. Se possui uma inferioridade que seja, ela usa aquela inferioridade para levantar o moral daquela pessoa, evitando tudo para tornar menos penoso a situação
desses subalternos, se ele está em um trabalho, se ele é um chefe, se ele é um diretor, um gerente, trata todos com benevolência. E aí nós vamos lá para o capítulo 7 ainda, mas para o item 9, quando nesse item 9 nós temos o item a superioridade e a inferioridade, ou os superiores e os inferiores. E é dito pelos espíritos que a autoridade, da mesma forma que a fortuna, é uma delegação da qual serão pedidas contas àqueles que se acham investido. Não creais que ela seja dada para lhe proporcionar o vão prazer de comandar, nem assim como creem falsamente a maioria dos poderosos da terra, como um direito, como uma propriedade. Ninguém pode, pois, dizer que uma coisa lhe pertence, quando lhe pode ser tirada sem o seu consentimento. Deus, ele dá autoridade a título de missão ou de prova, quando isso lhe convém. E quando isso lhe convém também, ele pode retirar tudo isso. Então, o homem de bem, ele respeita todos os direitos que os seus semelhantes dão às suas leis da natureza. Como ele quer que seja respeitado, as suas também. E aí, isso não é tudo. Isso não são todas as qualidades que eu tenho que ter. Isso não é, como se diz em direito, numerus clausus, ou seja, fechado. Isso não é qualidades enumeradas, ela apenas representa o homem de bem. Isso não é tudo. Mas para aquele que já segue isso, para aquele que já se esforça em ter tudo isso, já é o caminho. Encerro com a questão 919A, no Livro dos Espíritos, um método prático de autoanálise, de Santo Agostinho, quando ele fala para nós. Aquele que todas as noites lembrasse todas as suas ações do dia e se perguntasse o que fiz de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião que os esclarecessem, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque acreditai-me, Deus o assistirá. Muito obrigado a todos, que a paz do Mestre Jesus envolva a todos vocês, que vocês tenham um ano cheio de paz, cheio de luz, um finalzinho aí, estamos no segundo semestre, que vocês tenham paciência, que vocês possam ser tocados pela misericórdia de Deus em suas ações. Lembrando que a gente tem que ter força, paciência, tranquilidade, para que tudo possa acontecer segundo os desígnios de Deus. Muito obrigado pela oportunidade. Quem quiser contato está na tela. Agradeço de coração e espero revê-los em breve.